Meu Deus, adeus, filho. Meu Deus, adeus, filho. Foram menos de 2 anos de convivência. Eu bem que tentei aproveitar o máximo que eu pude enquanto estivemos juntos, e não foi suficiente. Você saiu de mim, tem o meu DNA, o meu gene, o meu sangue e até alguns poucos traços em sua fisionomia lembram a mim. Eu acompanhei, pelo que me recordo, todo o processo de pré-natal, da gestação da sua mãe. Fui ao exame que costuma ser bem emocionante, o que ouve o seu coração bater de dentro da barriga da sua mãe. Pelo que me lembro, faltei, muito contrariado, a um único exame ou consulta do pré-natal, e ainda assim porque eu tinha que comparecer na Marinha, e pelo horário eu só poderia estar em um dos dois lugares. Você não foi feito de um modo planejado como alguns casais normalmente, planejando todo o plano de ter um filho desde antes da gravidez até o nascimento e o pós-nascimento. Mas, de certa forma, pode-se dizer que foi planejado, uma vez que tanto eu como sua mãe não evitamos, nem fizemos nada para evitar que você viesse. Aliás, pelo contrário. E queríamos sim ter um filho. E ainda demorou para sua mãe engravidar porque ela tinha cisto de ovário e etc. Mas finalmente veio você. Nostalgicamente, lembro os poucos mais maravilhosos e marcantes momentos que passamos bem juntinhos. Você cantava, ou tentando cantar, as músicas da Eixla, a Posso Clamar, e do Kleber Lucas, Meu Jesus Maravilhoso És. E claro, nós dois cantamos e dançamos muito juntos as músicas da coleção XPB 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano toda a coleção. Eu me atrasei para o dia do seu nascimento, mas cheguei um pouco antes de você nascer. Não tive coragem de assistir o parto, apesar que nem sei se seria possível. Eu assisti, pois não sei se era permitido, por eu ter chegado atrasado. E como eu e sua mãe já estávamos brigados, não sei se ela iria querer eu lá. Então fiquei na antessala. Ainda se não me engano, também dava para ouvir alguns momentos a sua mãe sentia as dores ou os médicos falando com ela. Lembro que quando cheguei no hospital, me deparei logo com sua avó, Eugênia. Estávamos só eu e ela nessa antessala esperando para a notícia do seu nascimento. Quando você saiu do hospital, na mesma hora eu corri para registrar você no cartório e tive a grande honra e privilégio de escolher seu nome completo. Lembro como se fosse agora que ainda cheguei a ter um pouco de dúvida quanto ao nome completo, como seria, mas não tive muito tempo para pensar, e a dúvida que me sobreveio logo foi dissipada. Pedro, nome bíblico, nome forte, nome do descobridor da nação, o Brasil, o Pedro Álvares Cabral. Dos santos coloquei muito mais em homenagem à minha falecida mãe, que tinha esse sobrenome dos santos, e por coincidência também é o sobrenome da sua mãe. E o Ribeiro, por ser o meu último sobrenome e sobrenome do meu falecido pai. Pois é, eu já sabia que na separação minha e da sua mãe, eu perderia totalmente o contato, não só com ela, mas também com você. E por isso considero essa separação o maior trauma na minha vida. E não deu em outra. Infelizmente, após a separação,
Peraí. E não deu em outra. Infelizmente, após a separação, virei o pai muito ausente, apesar de continuarmos morando muito perto. Para não dizer que fiquei extremamente ausente, eu ainda me fiz um pouco presente enquanto você estudou na escola educandário Santa Helena, isso por 4 ou 5 anos, mas praticamente eu perdi o seu crescimento e toda a sua fase da infância, sim, pois eu bem dizer só aparecia ou me fazia presente apenas no começo do ano letivo, para poder ir comprar os materiais escolares e daí encaderná-los e etiquetá-los, e depois eu desaparecia como num passe de mágica. Ficava nem uma semana presente e o restante 360 dias do ano eu sumido, com exceção ainda de alguns muitos escassos momentos em que eu trabalhei e ao receber meu salário ou indenização, aí resolvia aparecer de surpresa e aí comprava algum presente razoavelmente caro ou de qualidade e ou fazíamos um passeio tipo de ir ao cinema. Na maioria das vezes era ida ao cinema mesmo. Bem, agora para piorar, além de eu já ter perdido mais de 90% da sua infância, agora que você está para completar os seus 14 anos de idade, você está bem dizer para se mudar em caráter definitivo para a Argentina, aonde sua mãe está. A princípio eu cheguei a relutar sobre essa questão de você ir embora de vez, mas depois pensei melhor e vi que é muito melhor você estar junto da sua mãe do que aqui com a família dela, porque a sua bisavó a qualquer momento está para fazer a passagem, e aí você vai ficar alargado aqui, sem eira nem beira, uma vez que eu mesmo não possuo a mínima condição nem estrutura para criá-lo e sustentá-lo. Pelo menos lá na Argentina, no ruim, você vai estar com a sua mãe, que é a sua mãe, e ela vai poder criar e sustentar você de forma decente, assim acredito. E com isso, após ter perdido o seu crescimento, a sua infância, agora perderei também completamente a sua adolescência, pois se estando aqui morando bem perto, quase ao seu lado, eu já não era presente, que dirá com você morando a essa distância fora do Brasil. E após a adolescência, aí é que já era mesmo, porque aí você na sua juventude muito provavelmente irá logo arrumar uma moça e se casar, e seu pai e eu, seu pai, terei passado simplesmente em branco na sua vida, e na sua história serei como um João Zé Ninguém qualquer. E isso é bem feito para eu aprender. Não sei se mereço tamanho castigo ou não, mas é assim ou que está sendo. Você é meu único filho, meu filho preferido. Você seria, ainda que eu tivesse outros filhos. Você é meu primogênito, e você, apesar de não ter sido um filho tão bem planejado como alguns casais fazem, porém você foi feito com todo o meu amor, e eu amo você e sempre te amarei, Pedro. A vida é bem estranha. Você nasceu quase na data da morte da minha mãe, porque ela morreu no dia 3 de outubro e você nasceu no dia 5 de outubro. E não fosse o bastante, agora você, que está prestes a completar 14 anos, daqui um mês, está para ir morar muito provavelmente, definitivamente, fora do Brasil, passando assim a se separar de mim também definitivamente. E eu fui aos meus 14
anos de idade que perdi minha mãe. Foi aos 14 anos que minha mãe faleceu. Foi aos meus 14 anos que minha mãe faleceu. Um tipo de coincidência muito estranha. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, 2 Samuel 18:33.